Olá para você que acompanha esse vídeo. Normalmente a gente se encontra de outra forma, né? Através da Rádio Transmundial só por áudio, mas como esse mês é o mês das mães, hoje a gente está tendo essa oportunidade de se conhecer um pouquinho mais e trocar as nossas experiências de mães. Eu sou mãe ainda de pouca data, né? Você com certeza vai ter mais experiência que eu, mais história para contar. Então deixa também o seu comentário, como é que foi passar por isso, se você teve algum medo, algum anseio, alguma angústia, algum temor, qual contexto que você vivia, conte para nós aqui que a gente vai gostar de saber. Bom, eu quando fiquei grávida, eu senti assim uma necessidade quase que natural de ficar sozinha, de passar tempo a sós comigo, a sós com Deus, me conhecendo um pouquinho mais, conhecendo mais do Senhor, de sentir as mudanças que o meu corpo passava, que minha vida iam também passar e o milagre que estava acontecendo, que é ter um filho crescendo dentro de você. Ouvir o coração, saber que os órgãos estão sendo ali gerados, estão crescendo. E eu fico pensando como isso é um milagre, como é a ação de Deus em nós. E eu fico pensando como é encantador a gente saber que Deus se esvaziou de si mesmo, veio a ser como um de nós e também se submeteu a um ventre materno. Ele se deteve dentro de uma barriga humana e foi lá, crescendo, sendo gerado por Maria, e a história a gente já sabe o final. É uma história que, se a gente for olhar do ponto de vista de Maria, era uma situação meio complicada, né? Ela, novinha, ainda não era casada, ficou grávida. Eu sei que ela confiou no Senhor, mas se ela olhasse para as circunstâncias, por que a sociedade ia pensar dela, ela podia ficar com medo, ela podia sentir temor de como que ia ser o futuro dela, o que as pessoas iam pensar dela, como é que ia ser cuidar dessa criança, que seria o Emanuel, o Deus conosco. E eu fico pensando que a Bíblia é tão clara em mostrar pra gente tantas outras mulheres que também, ao terem os seus filhos, tiveram que passar por dificuldades, por contextos difíceis. E talvez você tenha gerado seu filho em contextos que a olhos humanos seria difícil, seria talvez melhor nem prosseguir com a gestação, nem dar continuidade a isso. Olha a prima de Maria, Isabel. Ela ficou grávida já num contexto diferente, ela já tinha bastante idade. Zacarias, o esposo dela, queria muito ter um filho, só que ele não acreditou muito na promessa do Senhor. E ao não acreditar, Deus deixa ele mudo até o nascimento de João Batista. Imagina uma situação dessa, você gerando um filho e nem podendo conversar com seu esposo. Talvez você esteja numa situação onde você não tem muito quem te ouça, com quem você possa conversar, você se sente ali sozinha. Se a gente olhar para a Bíblia como um todo, as histórias sempre mostram situações que, ao ponto de vista humano, aos olhos humanos, são desesperadoras, mas do ponto de vista da confiança em Deus, é algo que pode se transformar numa história linda. Eu penso em Sara, eu penso em Ana, que elas não conseguiam ter filhos. Não sei se você passa por isso também, o desejo de ter um filho e parece que não vem, parece que não chega. Se a gente olhar agora para a história de Joquebede, imagina o contexto que ela vivia. Ela foi mãe de Moisés, mas ela estava dentro de uma situação de opressão. Ela estava ali no Egito, onde o povo era oprimido, e ainda antes, tanto Sifrá como Puá deram à luz aos filhos hebreus, mesmo sabendo que não eram para eles virem nascer. Essa era a ordem do rei. Essas crianças não deveriam nascer. Depois que elas nasceram, a ordem foi: mate as crianças até 2 anos de idade. Imagina a Joquebede, grávida, pensando: será que meu filho vai conseguir nascer? Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho? Será que eu vou poder proteger o meu filho? Talvez seja essa a tua situação também. Será que você vai conseguir ter uma criança no ambiente onde você está, nos conflitos que você passa, nas pressões que você vive? Sim, o Senhor está do nosso lado, o Senhor é conosco. Todas essas histórias se transformam em histórias lindas, porque essas pessoas, ao invés de olharem para os contextos onde estavam, seja de violência, seja de vergonha diante da sociedade, seja de medo do futuro, elas ousaram confiar no Senhor. E se você ainda acha que tudo isso é muito distante da sua vida,
Vamos pensar numa história de uma pessoa que não era do povo hebreu, mas se torna parte da genealogia de Jesus? Eu vou olhar para a história de Raabe agora junto com vocês. Raabe foi uma prostituta. O único ato que ela fez, que faz com que mostre confiança no Eterno, foi a ousadia de abrigar os espiões que estavam indo ali na Terra Prometida. E olha o que a gente escreveu no espelho na janela sobre ela, e eu espero que isso te dê forças. Por isso, pouco importa o jeito que ela levava a vida. Só tem uma coisa que realmente importa sobre Raabe. Ela confiou no Eterno. E isso é o que o Eterno mais deseja. Assim, nós não somos filhos do pecado de uma mulher, mas filhos de uma mulher que depositou no Eterno toda a sua confiança, a sua vida, o seu futuro. Raabe não olhou para os seus erros e modo de vida. Ela não olhou para o fato de ser uma prostituta. Ela olhou para o Eterno. Ela não tinha razões para confiar em si mesma, mas encontrou no Eterno aquele em quem ela poderia confiar sem nenhuma reserva. E porque ela confiou no Eterno, a vida dela foi transformada. E uma pessoa que teve a sua história transformada pelo Eterno é uma pessoa por meio de quem o Eterno transforma outras histórias. Por isso, somos todos filhos de Raabe, uma mulher que é um exemplo de fé, de confiança no Eterno. Essa mulher é nossa mãe, porque Jesus, o nosso Salvador, também é um descendente dela. Então a mensagem que eu gostaria de deixar para você aqui no final desse vídeo é: sim, o Eterno nos ama, sim, o nosso Deus é conosco. Talvez a sua situação seja difícil dentro do seu lar, dentro da sociedade onde você está, ou talvez você já tenha até um filho crescido e você pensa: se um dia ele souber do meu passado, da minha vida, quem eu sou, como é que eu acho que eu posso cuidar de um outro ser? Se você confiar no Senhor, se você depositar a sua vida, a sua esperança nele, é isso que conta, é isso que importa. É Ele quem vai dar força para você gerar esse filho, cuidar desse filho, até quando ele for mais velho, instrua ele no caminho do Senhor e confie. O Eterno é o dono da nossa história.